Olá, ótima noite a todos. Começa agora o Cidade Notícias Interativo dessa quinta-feira, hoje é dia 6 de outubro. Olha, na área da saúde, notícia nada boa, nós vamos trazer os detalhes de que Teixeira de Freitas, registrou o segundo caso da varíola do macaco. A gente vai trazer todos os detalhes. Você que é professor universitário, nós temos informações sobre o processo seletivo da Universidade Federal do Sul da Bahia, que vai contratar professores aqui para o campus de Teixeira de Freitas. Convite para você ficar com a gente, claro, e se manter bem informado. Pois a gente começa com essa notícia, que é sempre preocupante quando o assunto é saúde pública. Um homem de 34 anos é a segunda vítima aqui em Teixeira de Freitas da varíola dos macacos. A Secretaria Municipal de Saúde informou que ele está clinicamente bem e permanece em isolamento domiciliar, em casa, sendo monitorado por equipes de saúde. O primeiro caso da doença aqui em Teixeira foi confirmado em agosto. O Cidade Notícias Interativo conversou com o coordenador da Vigilância em Saúde aqui de Teixeira de Freitas sobre esse segundo caso da varíola dos macacos. Ele fala também sobre os cuidados para se evitar a contaminação da doença. Já tem a confirmação de 2 casos da monkeypox aqui na cidade. O último foi notificado na semana passada e o resultado saiu na quarta-feira como positivo, confirmado pelo LACEN. Então, são 2 casos confirmados. Nós tivemos 17 casos notificados. Caso notificado não significa caso positivo. Caso notificado são casos que estão em suspeita por apresentarem características semelhantes ou similares à doença, que a gente precisa fazer a investigação com a coleta do exame, que envia para o LACEN para fazer o diagnóstico laboratorial do exame QPCR, para saber se foi realmente provocado pelo vírus da monkeypox. Então, estamos com 2 casos confirmados em Teixeira. Um já teve alta por cura, o outro está em isolamento, está em distanciamento social, sendo monitorado pela equipe da atenção básica e pela equipe da vigilância epidemiológica, para a gente ter o controle até mesmo da circulação da doença, e tem 2 casos ainda em investigação aguardando o resultado. Então, confirmado, nós tivemos até agora 2 casos e 17 casos notificados em investigação. Certo. A gente tem apenas 2 casos, de certa forma, que foram confirmados aí, mas é motivo de preocupação? O teixeirense precisa se preocupar nesse momento com a monkeypox? O que deve ser feito aí? Precisa ter esses cuidados de se proteger? Como que é essa situação? A gente está num momento de alerta, e é importante que a gente mantenha esse alerta para a gente não enfrentar o que nós tivemos que enfrentar com a Covid-19. Então, a população brasileira, a população mundial já está consciente do que é uma pandemia, já está consciente do que é o descontrole de uma doença, e todos já tivemos aprendizado em relação a isso. E o maior aprendizado que nós tivemos com a pandemia da Covid, que a gente está reportando e trazendo para a monkeypox, é o autocuidado. Então, estar constantemente em observação do próprio corpo. Então, observar febre, manchas vermelhas pelo corpo, e aumento de ínguas, os gânglios, tanto no pescoço, axila, quanto em região de virilha, que são os primeiros sinais que a gente chama de sinais prodrômicos, que são sinais que aparecem antes da lesão de pele, porque o que chama a atenção é a lesão da pele, que pode aparecer em forma de uma bolha, em forma de uma vesícula, que é uma bolha bem pequenininha, ou em forma de uma bolha com pus, que é a pústula. Então, ela geralmente aparece depois da febre. Então, a doença começa com uma febre, junto com o aparecimento de gânglios no pescoço, embaixo do braço. E logo em seguida começam manchas na pele. Cerca de 5 dias após a febre que começam a aparecer as lesões de pele, as bolhas, as vesículas, essas bolhas com pus. Então, é importante que a gente observe o corpo da gente. As regiões mais comuns de acontecerem são no rosto, pescoço, nas mãos, nos braços, nas pernas e na região de genitália.
tá? E também na região próxima ao ânus. Então é importante que a gente observe o nosso corpo e quem estiver com algum sintoma suspeito, que busque o serviço de saúde o mais breve possível, não só para fazer a notificação, mas para poder receber as orientações do que precisa fazer. Quem estiver doente ou estiver com sintomas, que mantenha o isolamento em casa, tá? Então, a pessoa que está doente precisa ficar em casa e quem estiver cuidando dela tem que ter o cuidado com a manipulação dos objetos usados por essa pessoa. Então, utilizar luva, utilizar máscara, lavar bem as mãos. A pessoa precisa, se não conseguir ficar separada num quarto, com banheiro, quem estiver cuidando e quem estiver doente precisa estar de máscara, né? Os utensílios utilizados por essa pessoa têm que ser lavados, né, e guardados de forma separada, então lavado com água quente, isso é uma recomendação importante do Ministério da Saúde. Então são cuidados que a gente precisa ter em termos de disseminação, para a gente justamente manter casos controlados igual a gente está tendo aqui agora. A gente teve essa questão da utilização de máscaras, foi tirado, né, agora pelo decreto estadual. A máscara, de certa forma, para a população geral, né, a pessoa que não teve contaminação nem nada, precisa estar utilizando no dia a dia, continuar com esses cuidados que foram aí obtidos durante a pandemia da Covid-19? Em relação ao monkeypox, não tem nada que sugestiona fortemente, através de evidência científica, a utilização da máscara. Ela é uma doença que se transmite por gotícula e por aerossol, que a gente libera através da fala, da respiração, mas se a gente mantiver uma distância de pelo menos 2 metros entre as pessoas, essa gotícula não consegue alcançar a gente. Então, a recomendação é a pessoa doente e a pessoa que for cuidar dela que utilize máscara e que fique em casa. E a pessoa que teve contato com a pessoa doente, ela precisa também monitorar por pelo menos 5 dias, temperatura, todos os dias, diariamente, percebeu que elevou a temperatura, buscar o serviço de saúde, porque ela é chamada de pessoa contato com o caso índice, que é o caso que é a pessoa doente. Bom, pela Bahia, muitas notícias nessa quinta-feira. Polícia Federal em Teixeira de Freitas, que sempre chama atenção, apreensão de brinquedos falsificados, pai e filho presos lá no oeste da Bahia e uma tartaruga que encalhou numa praia do sul do estado. Operação Tupã, Polícia Federal e Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública da Bahia cumprem 3 mandados de prisão preventiva e 4 de busca e apreensão em Teixeira de Freitas. A ação está relacionada ao assassinato do adolescente indígena em Prado no mês passado. Brinquedo falsificado. Uma carga com 2.859 itens foi apreendida pela Polícia Civil da capital. Os produtos não atendem às normas de segurança e colocam em risco a saúde das crianças. Além disso, configuram crime contra a propriedade intelectual. É cada história. Homem é preso pela Polícia Rodoviária Federal com uma moto furtada. Quando o filho se apresentou na delegacia para dar apoio ao pai, os policiais checaram a placa do carro que o rapaz dirigia e acabaram descobrindo que se tratava de um veículo roubado em março desse ano em São Paulo. Pai e filho ficaram presos juntos. Tartaruga encalhada, um animal de 1,5 metro de comprimento e cerca de 200 quilos, foi encontrado numa praia de Olivença, em Ilhéus. A tartaruga foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e está sob os cuidados do Instituto do Meio Ambiente. Acidente na BR-235, um carro e um caminhão se envolveram. Um homem de 64 anos e a esposa de 59 morreram no local. Olha, sobre essa operação da Polícia Federal, 3 pessoas foram presas, 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui em Teixeira de Freitas, também em Itamaraju e na cidade de Porto Seguro. Foram apreendidos armas, notebooks, computador portátil, celular e material biológico na ação desencadeada pela Corregedoria Geral da Secretaria da Segurança Pública aqui do estado da Bahia. Também Polícia Civil, com apoio da Polícia Federal. As investigações seguem em segredo de justiça. Só para lembrar, no dia 4 de setembro, Gustavo da Silva Conceição, indígena da etnia Pataxó, foi atingido por disparos atribuídos a pistoleiros a mando de fazendeiros. A vítima integrava o grupo Aldeia Alegria Nova, que ocupa uma fazenda situada aí no território indígena Comexatiba. Uma panela de pressão aí.
Dias atrás a gente teve ataques a uma fazenda e esses ataques foram atribuídos a indígenas, né? Então é um local aí bem complicado, uma confusão. Lideranças indígenas disseram que homens armados, né, nessa época, chegaram aí ao local em um carro e dispararam contra jovens, crianças e mulheres. Os acusados estariam portando armas como espingardas e fuzis. Claro que a gente continua acompanhando toda essa situação. Ação da Polícia Militar aqui em Teixeira de Freitas, quase 2 quilos de entorpecentes foram apreendidos, isso no bairro Liberdade 2, com um homem de 21 anos de idade. 1,309 kg de maconha estava dividido em 2 tabletes e 2 pedaços menores e 509 gramas de crack em 5 pedras. Informações sobre outra ação da Polícia Militar aqui em Teixeira de Freitas, um homem foi preso com uma imitação de arma de fogo, tipo pistola, no final da tarde de ontem, isso bem no Mercadão Municipal, aqui região central da cidade. Ele foi visto por uma guarnição de alunos a soldados do 13º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação aqui de Teixeira de Freitas. Segundo a polícia, ele tentou fugir, mas acabou preso aí por policiais militares que foram acionados. Bom, intervalo agora no Cidade Notícias. No segundo bloco tem informações sobre a previsão do tempo. E Cleiton Rodrigues vai trazer informações sobre a seleção de professores para o UFSB. A gente volta rapidinho.